Aí eu só vou abrir aqui a apresentação. Pronto. Vou perguntar para vocês se vocês estão conseguindo ver, né? Deixa eu compartilhar a minha tela. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, Sim. Pronto. Então, essa parte de ouvir a música e relaxar, a gente já fez. Quem chegou antes fez mais um pouquinho. E agora a gente vai fazer um centramento, que são só três respirações profundas. Vou pedir para vocês ficarem à vontade aí na cadeira de vocês, colocarem os pés no chão. Quem quiser levantar também, fechar um pouco a câmera, pode fazer isso, espreguiçar, ficar na melhor posição. O importante é a gente dar uma relaxada, uma desconectada agora para poder começar com presença. Então, eu vou pedir para vocês inspirarem profundamente e soltarem o ar lentamente. Então, vamos lá. Inspira e solta o ar lentamente. Mais uma vez, inspira e solta. Nessa última inspiração, vocês podem inspirar e na hora de soltar o ar, podem fazer um barulhinho assim. Vou fazer o meu, vocês fazem o de vocês também. Então, inspira. Dá uma sacudida assim também, né, no corpo, para, né, voltar a alma para o lugar, para a gente acordar, né, para esse terceiro round aí, quem veio do trabalho também. Tá todo mundo vivo? É muito importante a gente saber para a gente poder começar. Tá todo mundo vivo, todo mundo aí? Então vamos seguir. Eu vou pedir para a gente fazer uma chegança breve, né? Só colocar mesmo no chat qual que é o seu nome, de onde você é e como que você está agora. Eu vou falar, e a Raíssa também, como a gente está. Eu sou Eva Bonfim, eu sou de Salvador, Bahia, e eu chego bastante animada para apresentar o nosso projeto hoje aqui para vocês. E Raíssa, como é que você está? Boa noite, pessoal. Eu falo aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Eu chego muito feliz, muito animada com esse projeto. A gente conseguiu tirar do papel e a gente está materializando ele aqui. Então, eu chego muito feliz e muito entusiasmada com essa nova fase que a gente está iniciando. Tô vendo que algumas pessoas já começaram a escrever aqui. A Sandra, a Kelly, a Sandra tá animada também. A Kelly aqui do Rio. Olha, tem gente de Mongaguá, São Paulo também aqui. O Márcio. Algumas pessoas intrigadas. A Eva, que eu conheço também, né? Xará, de São Paulo. Bom te ver aqui. Feliz, né? Eu sei que algumas pessoas estão cansadas, também fim do dia, quinta-feira, né? Mas, bom, vamos nessa. O Ivan também de Curitiba. Olha o Vitor de Salvador. Yuri está animado também. Muita gente de São Paulo, do interior, né? E também da capital. Gustavo de Goiás. Sejam bem-vindos, né? Muita curiosidade aí, animação. Estou feliz também aí com vocês terem vindo conhecer. É, Então é isso. Que bom que vocês puderam partilhar aqui. Eu não sei se tem mais alguém que eu não consigo ver todo mundo, mas eu pude abrir aqui já e ver um pouco como é que vocês estão. É, A gente vai começar a falar aqui sobre o projeto de um ponto que foi onde a gente começou, né? E aí eu vou pedir para a Raíssa
explicar como foi, Raíssa, que a gente teve essa brilhante ideia, né? E como a gente se conheceu também. E a gente vai trazer aqui o máximo de informações, sobre o projeto. Temos vários detalhes, mas ao longo da apresentação a gente vai tentar sanar as dúvidas também. No final, a gente vai ter um espacinho para perguntas, tá? A Sandra e o Yuri também vão falar um pouco aqui, esclarecendo sobre o IIT e sobre o CNBC em algum momento. Então, eu espero que vocês consigam ter uma experiência boa. Vamos ter trocas também, tá? Não é só a gente falando, não. Então, vamos lá, Raíssa, fala um pouquinho aí como foi. Eva, posso sugerir você. Ah, não, o slide você vai usar, né? Tá bom, pode Eu seguir. vou usar, a gente vai Tá bom. usar. Então, boa noite, pessoal. Obrigada, Eva. Bom, tudo isso começou no IIT, e partiu de um incômodo, né, de ver pouquíssimas pessoas negras. Se vocês verem, as únicas pessoas negras que estavam no IIT eram essas que estão nessa foto, né, que é o Dani, a Silvelene, a Comoia, a Drica, a Eva, eu e a Roxy. E é, eu tive alguns incômodos ligados à questão de estrutura, racismo estrutural, e aí eu cheguei para conversar com cada uma dessas pessoas e a gente percebeu que a nossa experiência era muito parecida ao sermos negros naquele espaço, e, e aí tivemos essa ideia, né, de fazer uma dinâmica, né, uma sessão falando como ser antirracista. E o objetivo dessa sessão veio para que as pessoas pudessem ver como é estar na nossa pele, como é ser negro no Brasil. E, e principalmente no ambiente de perceber também que existe o racismo até mesmo no ambiente que existe comunicação não violenta. E como essas duas coisas elas não são opostas, mas elas também estão dentro, né? Uma da outra. E aí, depois dessa sessão, eu e a Eva, no nosso quarto, né? Eu participei de quarto durante alguns dias. Eu falei, Eva, a gente precisa trazer mais pessoas negras para o Haiti. Como que a gente vai fazer? E aí a gente começou já a elaborar ali o projeto, né? Como que a gente poderia trazer o letramento racial para as pessoas, usando comunicação não violenta. E esse projeto teve apoio, né, no nascimento dele, né, teve apoio da Sibelene, da Drica, da Comoia, do Daniel, cada um ajudou da sua forma. E hoje a gente está aqui, eu e a Eva, como as idealizadoras desse projeto. É, bom, como vocês já sabem, agora eu me chamo Raíssa Aline, eu sou advogada aqui em Cuiabá e fiz uma pós-graduação em transformação de conflitos. E a minha tese foi sobre racismo estrutural no Brasil. E eu falei muito sobre o racismo internalizado em mim e também nas outras pessoas. E como eu poderia transformar esse olhar racista que estava dentro de mim. Eu sou uma mulher negra. Eu pensava, eu não tenho racismo. Mas ao fazer uma reflexão, a forma como eu via as outras pessoas negras, os lugares de poder, eu pensei, não, eu sou muito racista. E esse trabalho foi uma forma de desconstruir esse processo interno através da escuta compassiva. E tendo esse olhar comigo, eu consegui também entender que as outras pessoas também passam por esse processo de reconhecimento como racista, mas que é possível também transformar esse processo. E, além disso, eu sou mestranda também na pós-graduação, no mestrado em transformação de conflitos também na Áustria. E é isso, gente. É daqui que eu falo. Agora eu vou falar para ela falar um pouquinho dela. Obrigada. Ai, obrigada, Raíssa, por você ter dado esse panorama aí desse início nosso, né?
É, eu trouxe aqui algumas coisas sobre mim. Eu trabalho já há algum tempo com facilitação da CNV, né? E educação corporativa, né? Eu tenho uma trajetória aí com as palavras e com a pedagogia também, o design educacional, né? E fiz algumas incursões também, estudo sobre diversidades e inclusão social com um curso da USP e também no Instituto Etos sobre gestão da diversidade e inclusão também. Tenho um pezinho na ontologia da linguagem, né? Fiz os estudos de coaching ontológico, comunicação colaborativa com a matrística, com o Humberto Maturana. E participei já de programas em diversas escolas de CNV aqui do Brasil. E tive aí no IIT esse ano, né, em 2025, e foi uma experiência bastante importante e transformadora. Eu acredito que seja algo que todo mundo deva ter acesso, por isso também que a gente resolveu ter a ideia de fazer esse projeto. Aqui eu estou na Bahia, então os estudos e práticas, né, sobre a CNV eu tento colocar o máximo possível para que as pessoas daqui também acessem. Aqui não é tão comum quanto em São Paulo, em outras regiões que a gente tenha tantos treinamentos, né, sobre esse tema, mas eu fui coordenadora do grupo de práticas de CNV da BRH aqui da Bahia em 2020. E de lá para cá, eu venho trabalhando mais dentro das empresas com esses temas. Aqui eu coloquei algumas das empresas que eu já atuei. E aqui eu tenho uma atuação também grande na área das artes, da cultura, porque eu participo de diversos grupos de percussão, cultura e dança afro, porque Salvador é isso, né? Salvador pulsa a cultura, Pelourinho, né? A gente sabe que é impossível a gente ficar longe de um batuque. E isso acaba também trazendo essa responsabilidade com a nossa ancestralidade, né, com essa construção do que é ser negro, né, no Brasil, essa vivência também de estar nesses espaços, compreendendo as realidades das pessoas que transitam aí pelos espaços buscando oportunidade, né, visibilidade e crescimento, e muitas vezes tem dificuldade mesmo em acessar determinados espaços. Então, isso é algo que me acompanha. E como a Raíssa falou, né, no IIT não poderia deixar de acompanhar, né, essa visão, que é uma coisa que a gente carrega, a nossa bagagem, a nossa formação de ser. E acabamos nos unindo em comunidade no IIT para criar esse projeto. Estamos aqui hoje também trazemos aí, né? Não estão aqui, mas trazemos como padrinhos aí do projeto, pessoas que estão muito próximas a gente, que aí são já instrutores certificados do Center for Nonviolence Communication, a Roxy Manning, que estava no IIT 2025, ficou muito próxima desse grupo de pessoas, inclusive estava na foto com a gente. E o Jackson Lima também, que é muito próximo da Raíssa e está muito presente agora nessa fase nossa do projeto também. E foi orientando da Roxy Manning na certificação dele também do CNVC. Então, eles ficaram muito felizes com esse nosso movimento e estão apoiando a gente também da forma que podem nesse momento. Não tiveram hoje, como está aqui, mas sabem que vamos mencioná-los com carinho aqui hoje, né? Assim como a gente fez também com as pessoas que estiveram conosco na sessão e que optaram aí por estar como colaboradores pontuais nessa fase do projeto. E seguimos aqui formando uma comunidade. Esperamos que vocês também entrem conosco nessa. A gente vai apresentar. E aqui convidamos a Sandra e Yuri, que não podiam ficar de fora, né? E são parceiraços aí desse nosso lançamento. Falamos com eles de cara, eles apoiaram, assim, são pessoas muito queridas e muito envolvidas também nesse processo de trazer a diversidade, né, para o centro dessa discussão da CNV. E eu queria também convidá-los agora a falar sobre o que é o IIT e o que é o CNVC também. Eu acho que eles têm muito mais propriedade que eu. Eu vou até parar um pouco aqui a nossa apresentação para que eles possam falar um pouco sobre isso com vocês. Pode ser?
Pode ser. Obrigada, Eva. Aí, primeiro, também eu quero falar que está sendo uma honra começar esse lançamento desse projeto de vocês aqui com a gente na comunidade Praxis. Então, estou muito feliz de vocês estarem aqui e eu espero que dê muito certo. Então, vai dar certo, com certeza. O IIT, né? IIT é em inglês, então o IIT em português é o. Eu até coloquei aqui no chat, é porque é International Intensive Training, é um treinamento intensivo internacional, é um retiro de comunicação não violenta, que é um retiro que é oferecido pelo CNVC, que é o Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, oferecido em vários países pelo mundo com instrutores certificados. Então, eles organizam, tem uma equipe local junto com a equipe internacional do Centro Internacional que organiza esses retiros em diversos lugares. E aqui no Brasil, nós somos esses parceiros do Centro Internacional organizando retiros aqui no Brasil. Então, o primeiro que a gente organizou foi em 2019, depois em 2023 e o último foi agora em 2025, esse que a Raíssa e a Eva comentaram, né? Onde elas se encontraram e tudo isso. Então, o que a gente tem. O que mais que eu ia falar? Ah, e esse retiro, então é um retiro de 9 dias, então é realmente intenso, intensivo, onde as pessoas têm essa oportunidade de estar vivenciando, vivendo em comunidade durante esse período, e é cerca de 90, 100 pessoas participando, né, nesse tempo todo, e vários instrutores certificados de diversos lugares do mundo. Então, a nossa intenção a gente entrou em contato com o Centro Internacional lá em 2018, 2017, não sei, quando a gente eh, propondo fazer aqui no Brasil, a nossa intenção, com a intenção de favorecer, de apoiar, de fortalecer a comunidade de comunicação não violenta no Brasil, de trazer mais instrutores internacionais e com tradução, né, para o português. Então, esse é um ponto importante, porque aqui no Brasil a CNV está crescendo cada vez mais, mas ainda é pequena comparativamente com outros países, né? Temos poucos instrutores certificados ainda aqui no Brasil. E a nossa intenção é contribuir para fortalecer isso, para fazer crescer. Então, vou parar de falar aqui. Yuri, quer falar alguma coisa do Centro Internacional ou complementar o que eu falei? Boa noite e obrigado, Eva, Raíssa e todos que estão aqui. Ah, a pedido, então, vou falar um pouquinho sobre o Centro Internacional de Comunicação Não Violenta. É, ele foi criado pelo Marshall Rosenberg para organizar um pouco o crescimento da CNV. No início, ele partilhava sozinho a comunicação não violenta, que tem como base a abordagem centrada na pessoa, a abordagem humanista do Carl Rogers, um dos pilares fundantes. A gente tem gente da ACP aqui, estou muito feliz de ver a fotinho do Gustavo. A gente esteve com o Gustavo recentemente. Bem-vindo, Gustavo. A gente esteve junto no Fórum Brasileiro, né? E Que é parecido com o IT. parecido com o IT, mas foi uma escala maior, 240 pessoas, assim, uma coisa impressionante. E o Marshall, ele, na realidade, no início, ele estava bastante próximo, inclusive, das realidades raciais nos Estados Unidos, porque ele, principalmente, quando ele trabalhava sozinho ainda, ele compartilhava a comunicação não violenta nos ambientes onde estavam localizadas as populações mais oprimidas e, não por coincidência, uma parcela grande dessa população era a população negra. Então, em escolas públicas, em presídios, e, e ele, inclusive, começou a formular, depois de ter sido aluno do Carl Rogers, ele começou a formular a comunicação não violenta a partir, ele cita isso, né, a partir de reflexões que vieram dele presenciando eu não sei como se traduz race riot, seria
revoltas raciais nos Estados Unidos que aconteceram no período dele estar amadurecendo ali. E ele se inspirou no modelo do Paulo Freire, na realidade, para pensar o Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, porque ele se inspirou nessa ideia de pessoas aprendendo e aí ensinando outras pessoas e ensinando e assim indo, um efeito dominó, as pessoas passando o conhecimento, né? Ele se inspirou nos modelos de alfabetização de adultos, eu acho, e ideias de educação que o Paulo Freire já vinha trabalhando e publicando. E o centro hoje existe em mais de 60 países pelo mundo. Eu faço parte, da governança num setor dedicado exatamente a cuidar dos IITs, da Educação Continuada de Instrutores Certificados e de diversidade, equidade e inclusão na instituição. E, e é isso, a gente tem comentado isso que foi muito interessante, a questão racial também surgiu no retiro no Fórum Brasileiro da abordagem centrada na pessoa, e é um tema transversal, ele tem aparecido nos ITs também. Como faz para transformar, tomar ações proativas para contrapor, começar um movimento de transformação daquilo que a gente vê que atravessa também esses ambientes, né? De pouca acessibilidade, pouco alcance também. Às vezes não é só acessibilidade de recursos, mas em que redes e em que lugares geográficos que esses eventos estão posicionados. Então, como fazer para essas redes também serem mais representativas da realidade brasileira, né? Então, E criar espaços seguros e conscientes das questões raciais. Para que espaços as seguros e pessoas, conscientes. Isso. que elas se sintam parte, né? E isso é um aprendizado que a gente também integrou nos processos de organização dos IITs, porque uma amarga experiência nos levou a compreender que não é possível, não se pode organizar um IT sem que quem está cuidando do espaço, quem está liderando o espaço, tenha consciência de relações de poder e privilégio, de questões raciais, não ajuda a criar um espaço seguro para que se possa, enfim, permitir que esses temas sejam olhados e trabalhados com segurança, sem retraumatizar as pessoas, principalmente as pessoas já oprimidas naquele recorte, então pessoas negras, né? É isso, acho que tá bom, não quero tomar mais tempo. Eu quero só explicar para as pessoas que não são da comunicação não violenta, quando se fala de instrutores certificados, está se falando de um processo que também está ligado ao Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, que uma vez que o Marshall Rosenberg começou a ver mais pessoas querendo seguir esse caminho, ele começou a criar esse mecanismo de certificar pessoas que, de alguma forma, traz uma oficialidade nessa representação delas da comunicação não violenta, principalmente no que tange ao Centro Internacional de Comunicação Não Violenta. É isso, pronto, vou devolver a palavra, então, Eva, Raíssa, está com vocês de volta. Obrigado. Eu que agradeço, Yuri e Sandra, por trazer aí essa fala, que eu acho importante também contextualizar. E a gente vai voltar aqui para a nossa apresentação para falar sobre o projeto. Deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês. Vou abrir aqui de novo. Peraí, calma. A gente já está aqui. Tá, já voltou. Acho que vai agora. Então, assim, é importante a gente falar sobre como a gente resolveu ter a ideia, que foi lá no IIT, mas é isso, a gente já tem uma história com essa questão dos estudos e da vivência, né,
do racismo na pele aqui no Brasil, né? Eu e a Raíssa e as pessoas que estavam lá. E uma coisa que é importante e curiosa aqui no Brasil é justamente que a gente tem um grande número de pessoas, né, 92% dos brasileiros reconhecendo que existe racismo, mas na verdade só 1,3% acha que é racista. Então, isso é um fenômeno que é complexo, né? E também a gente tem aí mais da metade da população brasileira constituída de pessoas negras, né? E a gente vê na sociedade como essas pessoas são tratadas. Então, aqui eu trouxe que no dia a dia o que a gente vivencia está nas manchetes, inclusive, né? Não tem como não estar, né? A gente tem aí taxas relacionadas a questões aí de saneamento básico, estruturas, não é? Questão de escolas, as escolas que têm uma estrutura que é precária muitas vezes, né? O ensino superior, que ainda, né, não chegamos a uma quantidade, apesar de nas faculdades que são públicas já tem pessoas negras, um bom número, até maior do que as pessoas brancas, mas se a gente for contar em geral, ainda não, né? A gente tem a questão da raça que ainda está como um fator determinante aí quanto à educação, ao acesso à educação. A gente tem também uma diferenciação com relação ao gênero, então as mulheres negras são as que mais sofrem agressões físicas quando a gente fala sobre violência. A gente tem muitos dados relacionados a isso, inclusive sobre assédio sexual, né? Estupro e outras questões relacionadas a isso, que são gravíssimas. Eu também trabalho com prevenção e combate ao assédio e falo muito sobre desigualdade de gênero, sobre discriminações em geral, sobre racismo também, quando eu trato sobre isso. E quando a gente fala sobre a população prisional, a gente tem aí que 70% dos encarcerados são negros, né? Então, são dados que são bastante chocantes, chegando até a esse dado de 80% das vítimas de homicídio no Brasil, que são pessoas negras também e que são dados que para nós são vivenciados, né, na pele, não são só dados, não são só manchetes. E isso é muito importante que a gente traga, e quando a Raíssa falou sobre a nossa vivência também lá no IIT, a gente levou a nossa sessão trazendo também exemplos que fizeram com que as pessoas pudessem vivenciar essa nossa realidade em pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, que muitas vezes passam desapercebidas para quem não está inserido nesse processo de vivenciar ser negro no Brasil, né? E o importante é a gente entender que esse racismo ele é estrutural. Então, a gente, todo mundo, independente de ser branco ou preto, né, faz parte desse. É, Eu não estou ouvindo a Eva, vocês estão? Raíssa, eu acho que acho ela que caiu, ela. né? Não, eu acho que ela caiu. Não dá para te ouvir. É. Ah, Oi, voltou. Voltou. voltou? Mas a Eva caiu? Eva, Voltou. você caiu, É. sumiu. Eu Voltou. percebi na hora que eu caí Não que estou te ouvindo. sumiram, mas Ah, tá. já voltou rapidinho, ainda bem, né? Então vamos lá. Que eu estava falando sobre. Todo mundo tá me vendo? Já voltei mesmo? Voltei. Tá. Então, o que eu estava falando era justamente isso, né? A gente viu aquelas notícias, e isso mostra o quanto o racismo ele está presente na nossa sociedade, e o que eu acho que é importante a gente falar é que a gente não deve buscar só ver isso externamente, né? Isso é só fora de mim que acontece. Eu não sou racista, eu não faço nada para que isso aconteça. Na verdade, não. Eu acho que o que a gente tem que pensar e que como a gente vem de uma sociedade que foi construída com essa base estrutural, né, de racismo, a gente tem esse racismo dentro da gente também. E a gente precisa entender onde ele está, né? Em que lentes ele acontece, em que formas, em que comportamentos a gente ainda reproduz isso, para que a gente possa mudar enquanto pessoas e também trazer um impacto aí sistêmico, né? Mudar as estruturas, né, dos lugares onde a gente transita e tirar um pouco desse peso moral também do que é dizer você é racista. Na verdade, somos todos racistas, né? Eu acho que é importante a gente pensar que nós temos essa base inicial dentro de nós. E o fato da gente pensar
que a gente está aí como parte desse problema de racismo estrutural dentro do Brasil, a gente colabora de certa forma para isso, faz com que a gente possa se mover para fazer algo e não só fique na posição de defensiva, né? Mas eu não sou racista, que aí é uma posição também mais cômoda. E o que a gente quer é o que a Angela Davis fala, né? Numa sociedade racista, não basta a gente não ser racista, a gente precisa ser racista. E precisa se mover para ser antirracista, não só estar no discurso falando eu não sou racista. E aí eu queria convidar vocês, né? E vou pedir a ajuda da Sandra para dividir as pessoas aí em trios para que a gente possa responder essa pergunta, né? Como você coloca ou poderia colocar o antirracismo em prática? E essa que é a reflexão que a gente queria fazer com 6 minutinhos aí, tentando cuidar vocês entre o grupo, né, as 3 pessoas, para que no máximo aí 2 minutos para cada possam falar sobre como é essa realidade, como é ver esse racismo, né, que a gente trouxe aí nessas notícias e como é se mover, né, com uma posição antirracista na sociedade, se isso já acontece ou como você acha que poderia ser. Esse é o convite que eu quero fazer. A Sandra está organizando Eu, as salas. não sei se você já organizou, Kelly, senão eu mando Estou aqui. organizando aqui já. Estou vendo, não vai dar um trio, não vai dar tudo Não tem de trio, problema. não. É mais porque fica melhor, porque às vezes alguém cai, aí não fica a pessoa sozinha na sala. Eu prefiro fazer trios do que Tem, duplas. tem gente que talvez não queira falar ou não queira ir no grupo, tem uma pessoa aqui falando. Então é só você sair do grupo se você não quiser Sim. ficar no grupinho, tá bom? Então Tá. pode mandar, Kelly, as pessoas. Nossa, mandando. Obrigada. Vou sair já aqui do compartilhamento. Eu fiz um quarteto, tá? Fiz uns trios e um quarteto. Perfeito. Ah, tem umas pessoas que não foram, ó. Tem algumas pessoas que estão, às vezes, até em Sim. aula. Não, tá caindo, tá voltando. Tem umas pessoas É, assim. tem Se eu muita gente mandar. que não está em casa, está no trabalho, está na faculdade. Algumas me falaram que iam estar assim, meio divididas também. Eu Então vou não tem estar. problema. Ricardo, Oi, Oi, Raíssa. Léo! que E bom aí, te pessoal? ver. Val, Olha! só Todo gente mundo linda aqui. vivo conseguiram trocar Não, não bem. conseguimos, gente. Eu só Ai, falei e o pessoal, quando ia falar, aí eles já estavam já voltando. cortou. É, Entendi. Ó, a gente vai fazer uma coisa agora para tirar essa ansiedade do tipo, não consegui falar o que eu achava, né? A gente vai acessar aqui pelo Menti para vocês responderem assim com algumas ações. Se você quiser botar uma ou uma listinha, mas bota no mesmo comentário, não bota em vários, não, porque só tem uma possibilidade de escrever. E aí, eu vou colocar aqui no chat, vocês vão acessar menti.com, vão usar esse código e vão responder essa mesma pergunta. E aí todo mundo vai poder ver o que vocês queriam falar. Se vocês não conseguiram falar, ou pelo menos vai ter um resumo do que o grupo pensa sobre isso também, que aí a gente vai poder falar a partir desse ponto. É só colocar menti.com e colocar esse código, depois vocês digitam que a gente vai ver aqui. Eu vou compartilhar que a gente vai ver todo mundo ao mesmo tempo o que vai sendo colocado. Opa, peraí, que não era isso. Era na apresentação. É só uma Vocês palavra ou pode ser conseguiram uma frase? acessar? Vocês podem escrever mais de uma, mas ao mesmo tempo, assim, no mesmo, na mesma coisa que você está escrevendo. Porque se você colocar outra, ele não vai deixar. Só tem uma chance de escrever. Eva, deixa eu só ver se eu entendi. Apesar de ter 3 espaços, é para eu escrever só em um deles.
Ah, tá aparecendo três, então pode escrever nos três. Ah, tá É bom. porque eu não lembrava que eu tinha deixado três espaços. Então, ótimo. Ah, tá bom. Obrigada. Perfeito, perfeito. Obrigada, Vera. Olha, tem umas coisas potentes aqui. Não fiquem tímidos. Não vai aparecer quem escreveu também. Podem colocar o que vocês pensam sobre, para a gente também ter uma ideia, né, do nosso pensamento sobre isso, né, do nosso posicionamento sobre isso aqui enquanto grupo. Tem bastante coisa legal aqui. Quando. Olha, ainda estão escrevendo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui. Até o momento, 16 pessoas já escreveram e tem mais duas que ainda estão escrevendo. Se tiver mais alguém, essa é a hora, hein? Todo mundo já escreveu, aí falta mais uma. Ok. Tem mais alguém que quer entrar? É o momento. Eu vou começar a falar que estou vendo que tem algumas coisas muito interessantes, né? Me educar continuamente, escutar pessoas negras, ler de pessoas negras, afinar o olhar e agir, né? Não conivência também com as situações, né, de racismo, estar sempre consciente, né? Letramente se posicionar, criar grupos, né? Criando grupos, valorizar a cultura afro, aquilombamento, construir pontes, sorrir para pessoas negras. Nossa, achei fantástico essa. Isso é bem interessante, né? A gente costuma ver alguns posicionamentos de até atravessar para outro lado da rua se vem um homem negro, uma pessoa negra. Então, sorrir para pessoas negras é algo revolucionário, com certeza. Redistribuir recursos, autoconhecimento também, pesquisar a África, muito interessante, advogar, né, e dar a voz também a pessoas negras, não maldizer pessoas negras, também muito importante. Agradeço a vocês pelas contribuições aqui muito ricas sobre o tema. E queria trazer aqui como que a gente vê também essa questão do antirracismo, falando já um pouquinho sobre o que é nossa posição quanto ao projeto. E também o Yuri falou sobre o Marshall, né? Eu queria trazer um pouquinho uma fala que há um tempo atrás eu vi, né, com o Dominique Barter. Eu lembro na época da pandemia ele estava fazendo várias lives, né? Nossa, que sorte a nossa naquela época, isso também, hein? E aí, Dominique Barter é um instrutor de CNV bastante conhecido internacionalmente, né? E aí ele falou bastante na CNV, a gente tinha aquela época de lives, e ele trouxe essa fala do Marshall que eu não conhecia até aquele momento. Ele falou que o Marshall, ele tinha essa fala, né, muito potente sobre essa questão, né? Se uso a comunicação não violenta para libertar as pessoas de depressão, para conviverem melhor com suas famílias, mas, simultaneamente, não lhes ensino como rapidamente transformar os sistemas sociais no mundo, então me torno parte do problema. Desculpa. Essencialmente, estarei as pacificando, fazendo-lhes mais felizes de viver nos sistemas como atualmente são, e assim utilizando a CNV como um narcótico, né? Então, essa fala é uma fala bem potente do Marshall, que a gente costuma trazer, porque a CNV ela acaba ficando muito no âmbito da escuta empática, das relações saudáveis, né? De trazer uma harmonia para a nossa convivência, né? Conseguir ter uma comunicação clara. E a gente fala pouco sobre os sistemas de opressão e o quanto a gente pode ter a comunicação não violenta como uma ferramenta de luta mesmo antirracista, que é o que a gente quer promover aqui.
E aí, com o nosso projeto, né, como que a gente quer contribuir, né? O que que o projeto CNV Antirracista pensou enquanto bases, né, do nosso processo, que a gente queria contemplar com ele? Basicamente, a gente trouxe 3 pontos que eu acho que é essencial a gente trazer isso para vocês aqui, que é, a gente queria com esse projeto, quer, né, com esse projeto, dar o acesso e a inclusão para pessoas negras de baixa renda, e isso nos locais onde a gente tem o ensino da comunicação não violenta, né, que são locais que a gente vê que tem maioria de pessoas brancas, não só no IIT, mas em cursos, em locais onde a pessoa possa aprender o que é a comunicação não violenta. Tem alguém com o microfone aberto? Ah, pronto. A gente pensou também que é importante a gente ter um senso de construção de comunidade, né? Alguns de vocês falaram aí do aquilombamento, isso é muito importante. A gente sentir, né, que é parte de uma comunidade que tem aí valores, bases e tem uma história também, né, que se reconhece, que é parecida e que haja uma construção também de conhecimento, né, em intersecção entre esses temas de CNV e antirracismo, e uma expansão também, tanto de artigos, posts, né, podcasts e masterclasses sobre esse tema, quanto também a gente ter uma possibilidade de praticar, fortalecer e difundir facilitadores negros de comunicação não violenta no Brasil. Então, quando a gente pensou o projeto, a gente quis ir de uma ponta a outra, tentando realmente é, resolver o que a gente encontrou, né, no IIT, quando a gente chegou e só tinham 6 pessoas. A gente falou, nossa, só tem 6 pessoas, né? E a gente gostaria muito que tivessem mais pessoas, né? Que a gente tivesse mais consciência, mais letramento das pessoas envolvidas. Como a gente pode abarcar tudo isso? E a gente, nas discussões, chegou nesses 3 pontos principais. Aí a Raíssa vai explicar um pouquinho aqui, né, Raíssa, do que é o projeto em si. Resumindo, É, muito obrigada, Eva. E eu só queria colocar um adendo, que é trazendo esses ensinamentos antirracistas também é uma forma de fazer com que as pessoas negras se sintam bem-vindas e seguras nesses ambientes, né? Então, e o nosso grupo de estudo é justamente para isso, sobre a gente vai trazer literaturas é, envolvendo o racismo, mas também o estudo, né, da comunicação não violenta. E com isso, a gente quer trazer facilitadores negros para estar falando das nossas sessões, como o próprio Jackson, é, temos a Roxy, temos vários facilitadores negros aqui no Brasil, entre elas a Silvia Silva, que também está aqui. É, e, e além disso, pode passar, Eva. tem a Drica e a Silvelene, que hoje também não puderam estar Tem, presentes, né? Que são colaboradoras aí pontuais do nosso projeto, estiveram na sessão também. O Daniel também, que hoje está atendendo até 21 horas, não vai estar presente, mas que é uma figura potente também, né? Que trata da questão das masculinidades também. Então, assim, o projeto é um grupo de estudos e práticas de comunicação não violenta com esse viés antirracista, né? E a gente tem esse objetivo de difundir a CNV, promover o letramento racial dos participantes, e também fortalecer esse protagonismo dos facilitadores negros. E como que a gente vai fazer isso? A ideia é que a gente tenha um clube do livro com uma sessão mensal online. A gente vai ter um grupo no WhatsApp para trocas e essa construção de comunidade e conhecimento. A gente está também testando um aplicativo específico para isso, para que a gente possa ir construindo a cada estudo e a gente tenha, como a gente fez agora, né, no Menti, um painel, que a gente também possa fazer isso. No final de cada estudo, a gente tem um painel do pensamento coletivo, do que é aquele livro, né, aquele estudo cruzado, né, intercruzado, a CNV e o racismo, que é um conhecimento que a gente vai construir juntos também. A gente quer criar um hub de facilitadores negros, que é um grupo de pessoas onde a gente possa fazer com que elas sejam
vistas, né? Que hoje em dia a gente sabe que temos já algumas pessoas sim que facilitam, mas poucas são realmente conhecidas. A gente quer que essas pessoas tenham um lugar onde elas possam ser acessadas, né? Do tipo, olha, todos os facilitadores estão aqui, a gente vai ter um mini currículo dessas pessoas, uma forma dessas pessoas serem acessadas e, inclusive, contratadas enquanto facilitadoras. A gente quer que essas pessoas possam também praticar a facilitação dentro desse ambiente, né? Divulgar o seu trabalho. A gente tem o Instagram do CNV Antirracista, a gente quer dar visibilidade para as facilitações dessas pessoas. Se elas estão desenvolvendo algum projeto, elas também vão ter um espaço para divulgar isso dentro do próprio perfil do CNV Antirracista. A gente quer trazer como contrapartida social, né? Dessas assinaturas para participar do Clube do Livro, a gente vai reverter todo o valor recebido das assinaturas para participar desse clube de estudos que a gente vai ter para a participação de pessoas pretas de baixa renda no IIT 2018, 2028. Então, a gente vai ter o próximo IIT daqui contando a partir de outubro, né? A gente está pensando em 2 anos e 8 meses de projeto, em que a gente vai estar fazendo ações, e essas ações vão estar em comunidade dentro desse grupo de estudos, e as pessoas envolvidas teriam uma assinatura para estar ali presentes, né? Atuando. E essa assinatura vai ser completamente revertida para que as pessoas possam participar. Então, a gente vai estar atuando em duas pontas, porque ao longo do processo todo, a gente vai estar se formando, né? Formando e se formando, né? Nessa troca sobre CNV e antirracismo, se fortalecendo enquanto comunidade, enquanto facilitadores, e ao mesmo tempo, lá para frente, 10 pessoas, é o mínimo que a gente pensa, são 10 pessoas, vão poder estar presentes lá no IIT, que é esse retiro que a Sandra e o Yuri falaram, né, de 9 dias, né, que realmente é muito importante na formação de quem está nesse caminho da comunicação não violenta e quer seguir nessa trilha de facilitador de comunicação não violenta no Brasil ou fora do Brasil, inclusive com a certificação que o Yuri detalhou, né, do CNVC. E a gente pensa também, porque a gente está pirando aqui na batatinha, eu e a Raíssa, desde lá do Haiti. Então a gente pensa em fazer podcast, masterclass e várias outras coisas. Então a gente colocou outros benefícios aqui também, fazendo parcerias para que as pessoas que estejam, né, nesse nosso clube, nesse nosso grupo, possam ter descontos também nessas escolas, né, na Sinergia Comunicativa, em outras escolas. A gente já conversou com algumas pessoas de outras escolas também, né, com a Carol Nalon, com a Cindy Carbonari, com o Instituto CNV Brasil, estamos conversando com esses outras escolas, outros institutos, para que a gente possa ter uma parceria com eles, para que essas pessoas também tenham acesso a outras formações, né, e que a gente possa também ter apoio em divulgação e trazer mais pessoas para essa comunidade. A Raíssa vai falar um pouquinho sobre o Clube do Livro, um pouco com detalhes para a gente entender o que a gente quer fazer. É isso aí, gente. Vocês viram que o céu para a gente é o limite, né? Então, só vamos. E dentro desse clube do livro, a gente tem todos esses autores incríveis aí. E o nosso objetivo é trazer livros que sejam mais cabeção, mais acadêmico, que falem sobre racismo, mas também queremos trazer livros que falam sobre a vivência do que é ser negro no Brasil. Então, a gente sim vai trazer a Djamila Ribeiro, né, com o manual antirracista, o pequeno manual antirracista dela, mas a gente também quer trazer o livro dela, que ela fala sobre cartas para minha avó. Tem também o Itamar Vieira Júnior, com o livro dele, Torto Arado. E temos também a Alessandra Devucci, que é uma advogada que fala, né, sobre colorismo. Então, ao longo desses 2 anos e 8 meses, a gente quer trazer essa diversidade de autores negros e como que fala? Approach? E com diferentes backgrounds. Oh, meu Deus, tá difícil.
em relação à prática antirracista. E claro, né, gente, os livros do Marshall, né, Rosenberg. E você pode passar para o próximo slide. Posso. Você quer Eu falar mais alguma queria. coisa? Não, eu só queria Ah, complementar, e né, que assim. Você quer falar, Raíssa? Quer terminar? E que, além disso, né, além das literaturas, a gente, no grupo, né, do WhatsApp, a gente vai trazer peças, músicas, que estimulem, né, a reflexão, trazendo a comunicação não violenta e também o antirracismo. Era só isso. Pode falar, Eva. Isso, né? Eu ia falar isso que a Raíssa falou, né? Mas ela já falou que ela lembrou. Então, assim, Arrasou. por quê? Porque é importante que a gente tenha em mente que a cultura, né, é um grande espaço onde a gente pode exercer, né, esse papel, né, de se expandir empaticamente para se colocar aí mais próximo dessa realidade. Então, a gente quer provocar, né, vocês a partir desse processo de trazer, né, vídeos, músicas, filmes, indicações de coisas culturais, né, objetos culturais que possam fazer com que a gente se estimule para sair desse lugar. E, ao mesmo tempo, ela falou sobre a questão dos acadêmicos, mas o que a gente quer é não trazer a coisa de uma forma cabeção, né? A gente não quer aqui que ninguém vai fazer pós-graduação, mestrado, doutorado aqui nesse grupo, não, não é isso. A gente quer aprofundar, né? Quer discutir, quer trocar, mas a gente quer trazer isso com leveza, a gente quer trazer isso de forma também lúdica, por isso que a gente está falando aqui sobre trazer esses livros de literatura também, né? Apesar da gente ter aqui grandes nomes, tanto do acadêmico quanto do literário, a gente quer fazer com que isso seja uma jornada leve também para as pessoas, que não seja uma coisa sobrecarregada, que tipo, ai meu Deus. Não, não é isso. A gente quer, inclusive, que isso seja algo que a gente leve para a prática, principalmente, né? Que não fique só no discurso, que principalmente a gente consiga levar isso para a prática, essa CNV antirracista para a prática nas nossas vidas, né? Nem todo mundo tem esse interesse de ser facilitador de CNV e o grupo não é só para isso, não é esse é o objetivo que a gente tem também dentro para quem quer, mas a gente quer principalmente que as pessoas consigam vivenciar o ser negro de forma mais leve, né? E também o ser nesse lugar também de estar, né, como uma pessoa branca e não saber o que fazer ou se posicionar ou não entender da realidade. A gente quer quebrar isso, né? A gente quer quebrar essas barreiras que as pessoas possam ter encontrado de acessar esse conhecimento e entender-se numa posição de ser antirracista com fluidez dentro da sociedade, né? E aí aqui a gente trouxe esses 12 autores que já são os que a gente prevê nos próximos meses, né? A gente tem a intenção de trazer esses 12 autores nos próximos 12 meses, nesse primeiro ciclo de um ano. E aqui, Raíssa, pode falar um pouco mais sobre como funciona e sobre os dois primeiros livros que a gente vai trabalhar. Bom, gente, os dois primeiros livros que a gente vai começar a trabalhar vai ser esse livro do Marshall, Juntos Podemos Resolver essa Briga. E é um livro muito interessante de se começar, justamente porque ele fala sobre partes opostas num conflito social, e a importância de se entender a necessidade, a necessidade de si e do outro, para e aí juntos construirmos estratégias que funcionem em cada ano. É, Logo depois dele, a gente vem, né, com o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila, que é um livro excelente, que ah, não tenho palavras para descrever sobre esse livro, porque ela conseguiu traduzir em palavras como é ser negro na realidade brasileira. Ela traz um ponto de vista acadêmico, mas uma fala muito acessível. Então, é um livro muito fácil, muito leve de ser lido. Bom, Uhum. o nosso primeiro encontro ele vai começar no dia 16 de outubro,
às 19 horas, e a gente, durante este mês de outubro, até o próximo mês, a gente vai estar com esse Juntos Podemos Resolver essa briga, e depois que a gente vai para o Pequeno Manual Antirracista, a gente não vai estar estudando ele simultaneamente. Bom, de forma prática, os encontros eles serão realizados uma vez por mês, de forma síncrona. A gente estabelece uma duração de 3 horas para que a gente tenha espaço de chegança, de troca, de se conhecer, né, e de construção dessa comunidade. E para que todos consigam participar, a gente pensou nesse sistema de dias alternados. Então, no mês vai ser quinta de manhã, uma quinta de manhã ou à noite, um outro vai ser um sábado de manhã. Assim, quem não puder, seja numa quinta à noite no mês, vai poder ir no próximo no sábado de manhã. Então, a gente consegue abarcar diferentes necessidades. E vamos ter também a gravação disponível, né, do evento, juntamente com um resumo do que foi tratado no encontro, para que quem não puder ir tenha acesso, né, consiga pelo menos se inteirar do que foi trabalhado, né, na sessão. E uma coisa que eu quero deixar muito clara é que é um espaço de trocas, né? Então, nós também vamos estar aprendendo com vocês. Nós temos a nossa vivência do que é ser negro, mas que a gente vai estar trazendo isso, mas a gente também vai aprender muito com vocês, do lugar de fala de vocês. Então, é isso. Você quer complementar com alguma coisa, Elva? Eu queria só, obrigado, Raíssa, pelas explicações, ficou bem detalhado, né? Agora, o que eu queria trazer era só, a gente tem esses dois livros iniciais, a gente vai estar sempre divulgando os dois livros iniciais, os dois livros do próximo, porque a gente sabe que a dinâmica de leitura de um pode ser diferente da de outro, e quer também um livro, principalmente naquele mês, e outro livro no outro mês, a gente vai estar sempre cruzando esses conhecimentos de CNV e antirracismo. Então, mesmo que a gente esteja trabalhando juntos podemos resolver essa briga, que é um livro do Marshall Rosenberg, a gente já vai estar trazendo uma visão do que é, né, a visão do antirracismo dentro deste livro, né? O que que isso teria a ver, ou como eu posso relacionar isso com a minha prática antirracista, né? E quando a gente estiver falando do livro da Djamila, né, mais para frente, a gente também já vai trazer um olhar, tá, mas e a CNV entra onde aqui, né? Como que eu posso trazer aí, fazer uma ponte entre, né, o pensamento do Marshall Rosenberg com o pensamento da Djamila? E o livro da Djamila, o que eu acho interessante sobre ele também é que cada partezinha dele, ele é dividido em vários pequenos capítulos, já é uma prática antirracista. Então, cada capítulo do livro é já uma indicação de prática antirracista e como fazer. Do tipo, primeiro é informe-se sobre racismo, depois enxergue a negritude. Então, ela vai trazendo ali, como vocês trouxeram, né, no painel de vocês, várias ações que você já pode colocar em prática para já se colocar como um ser que é antirracista, se posiciona como antirracista. Eu acho que isso empodera bastante. E também trazer uma coisa que eu acho importante, a gente quis começar com o livro do Marshall Casey, Juntos Podemos Resolver Essa Briga, é um livro bem curtinho, tá? Por quê? Porque a gente está começando a divulgar também nossa comunidade agora, e a gente tem aí um tempo para que as pessoas acessem, para que as pessoas entrem na comunidade. Então, a gente quis começar com um livro que é um livro curto, mas que dá o recado sobre o que é também a comunicação não violenta, de forma bem objetiva, e a gente sabe que no nosso grupo a gente vai ter pessoas que talvez nunca nem tenham ouvido falar sobre CNV, nunca fizeram um curso sobre CNV, e a gente vai estar com essas possibilidades de expansão de conhecimentos de todos os lados. Vão ter pessoas que vão ter mais letramento racial e talvez não tenham conhecimento de CNV, e tem pessoas, do contrário, vão ter muito conhecimento de CNV e talvez pouco letramento racial. Então, essa troca é muito importante para enriquecer todo o público, né, que faz parte do clube, que eu acho que isso que é legal, para que a gente possa crescer todo mundo junto, né, vendo que todo mundo tem algo para colaborar e contribuir,
e que todo mundo pode construir essa intersecção junto também, contribuir para construir essa interseção. Vamos lá. Pode falar, Raíssa, sobre a benfeitoria. Então, gente, a gente está falando sobre assinatura, mas como que vai ser isso, né? Bom, a gente abriu essa campanha no Benfeitoria e é, lá vocês vão ter três opções, né, de assinatura. É, vai ter R$ 30 por mês, depois R$ 50 e a terceira é 70, se eu não estou enganada. Se eu não estou enganada. Se você tiver errado, me corrige. Não é isso mesmo. Você quer É, que eu abra a página? Saia aqui e abra a página? Você sim! Nossa, prefere? seria ótimo para as pessoas darem uma olhada e já se familiarizar. Tá, eu vou tentar. Você quer acessar? Você pode acessar e compartilhar, Raíssa. Eu vou Deixa eu sair, acessar aqui, você faz então. isso. Tá bom. Aí você já vê como ficou. E assim, a nossa ideia é que a gente faça a publicação desse link amanhã no grupo, quer dizer, no perfil do CNV Antirracista, mas a gente já vai passar aqui para vocês de antemão que vieram hoje. Para vocês já poderem acessar, né, hoje mesmo. Não garantimos que vamos tirar dúvidas no WhatsApp hoje à noite, mas vamos receber e amanhã a gente pode responder, se não conseguir responder tudo hoje, tá? Mas a gente vai passar o link para vocês, que aí vocês já vão olhando com cuidado e vamos conversando, né, sobre isso. Eu acho que está bem explicado, está bem claro lá. A Raíssa vai abrir e vai explicar um pouco aqui também. E a gente vai ter 10 minutos agora no final para que vocês possam tirar também dúvidas, tá? Sobre tudo que a gente falou, para que a gente possa ter um alinhamento e que não fique nada, que não tenha sido compreendido, né? Porque a gente sabe que no início tem muitas coisas, e a gente tentou trazer o máximo aqui, cobrir o máximo de coisas, mas talvez uma outra coisa tenha ficado fora. Vai ser ótimo que vocês É, tragam essas dúvidas para a gente também ter consciência do que precisa ser esclarecido. Conseguiu? Eva, não, eu tive um pequeno problema e para eu acessar, vou ter que sair do Zoom. Então, Ah, não, não, não faça isso não, então. Então tá, eu vou colocar aqui, peraí. tá, melhor. Só abrir, porque eu não estou com ele aberto. Eu Tá, vou abrir o link. Deixa eu ver se eu vou abrir até como. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, pronto, já abri. Eu vou compartilhar. tá, valeu. É, Pronto, aqui a gente está na página. Aí você quer ir falando? Posso ir baixando aqui? Pode baixar o nível falando. Tá. Bom, gente, essa é a nossa página do Benfeitoria. Sobe, isso, perfeito. Sobe um pouco, Eva, lá na meta. Ah, você quer aqui? Aqui. Isso, Ah, meu Deus. Aqui, aí, pronto. arrasando. No total, gente, a nossa meta é arrecadar R$ 110.950. Nesses 2 anos e 8 meses, nossa, bênçãos de Deus, a gente vai conseguir. Força da Firuca e o dinheiro, em dinheiro arrecadado é para pagar a inscrição no evento, alimentação, hospedagem, transporte, ou seja, passagem de avião, de ônibus, para essas pessoas, né, que forem selecionadas, né, para receber essa bolsa. Então, ai, gente, me sinto tão feliz com tudo isso, só imaginando. Então, essa é a meta, e cada pessoa vai poder estar contribuindo. Pode abaixar, Eva, lá para os valores. É, começa, não, isso. Tem a assinatura inclusiva, que é R$ 30 por mês, é, e temos também a de 50, como eu havia falado, e a abundante, que é R$ 70 por mês. E caso alguém queira doar um valor diferente, entre em contato com a gente que a gente passa a conta também. Aqui nessa página, gente, vocês vão conseguir ver o que é o projeto, né? Qual que é a nossa causa, é,
por que que essa causa é tão urgente no Brasil, porque às vezes é uma coisa de vida ou morte, né, gente? Então a gente não dá mais para tapar o sol com a peneira, né? A gente tem que fazer algo para mudar isso, né? Já descansamos demais. Então, e aqui a gente explica também sobre os objetivos de arrecadação. Tá tudo detalhado aqui na página. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Tá falando também como surgiu. Fala também sobre quem somos nós, né? As idealizadoras, né, do projeto, a Eva, eu, Raíssa. Os nossos padrinhos lindos, que é a Roxy e o Jackson, que eu tenho um amor muito grande por esse homem, gente. Ele é o meu padrinho, assim, então amo, amo você, negão. E, e também temos nossos, que no final a gente fala sobre os nossos colaboradores, né, e apoiadores até o momento, que é o Sinergia, né, e, gente, eu agradeço muito a você, Sandra e Yuri, vocês são pessoas fantásticas, a Civelene, que não está aqui, a Adriana, a Comoia, gente, o Dani, que foi o nosso tradutor durante a nossa sessão, mas que também não está aqui hoje, mas que vai estar com a gente nos apoiando, e no final está o nosso contato. Então, é isso. Quer acrescentar algo mais, Eva? Não. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu queria, antes de abrir para fazer perguntas, né? Porque eu sei que algumas pessoas podem estar já assim mais cansadas, tal. A gente queria fazer uma fotinha para registrar esse Sim. momento. Se algo nosso puder abrir a câmera ou tal, a gente vai fazer uma foto oficial. E depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, eu vou fazer um printzinho básico e depois uma foto. Então, um dos três caras lindas que você já tem. Deixa eu fazer só uma foto. Já agradecendo também a presença de todos vocês, né? Eu vou colocar o link aqui do Perfeitoria no chat para quem quiser já acessar, né? E depois, se quiser tirar dúvidas, não puder ficar agora, quiser tirar dúvidas depois, pode mandar para a gente no WhatsApp, ou no Instagram nosso, que eu também vou botar aqui, porque talvez seja mais fácil. Ou no Instagram do próprio. Vou botar o Instagram do próprio CNV de Racista, vocês podem fazer perguntas lá, tá? Fica mais fácil. E eu, a Raíssa, a gente vê depois. Então, arroba CNV de Racista. Opa, deixa eu ver aqui. E aí, estamos abertos a perguntas. E quem não puder ficar, eu já quero agradecer de antemão pela presença de vocês, de verdade, por ter dedicado um tempinho para estar aqui com a gente, gente. Eu tô com o coração muito feliz e muito gigante. E também por ter essa parceira maravilhosa, né? Eva? Arrasou. Obrigada, Sandra e Yuri, por esse espaço, a toda a sinergia, a Kelly que fez também o Breakout Rooms. Então, é isso, gente. Eva, você vai cair? Agradeço muito. Se quiserem também colocar como vocês estão saindo do encontro, né? Se alguém precisa sair para a gente fazer um check-out aqui no chat também, como a gente fez no início, podem ir colocando. E quem quiser perguntando também, a gente está aqui por esses últimos minutos, né? Aqui disponíveis para tirar qualquer dúvida. Ou para qualquer comentário, sugestão. Eu acho que pode parar a gravação, né? Talvez, Sandra, se você quiser parar a gravação agora, pode ser, né? Sandra. Opa, eu pus para gravar de Ele. novo, pus para gravar de novo, porque eu acho que essa pergunta talvez seja de outras pessoas também, que podem estar assistindo. É, a benfeitoria, a gente entra, escolhe o valor que quer pagar, vai ser um valor mensal, e esse valor ele já deduz automaticamente, vamos dizer, do cartão de crédito durante um ano, durante 2 anos, durante esse período total? Como é que funciona praticamente? Não.
É mensalmente, Sandra. Esse valor vai ser deduzido mensalmente como assinatura e você pode fazer assinatura por esse mês. Se você, por algum motivo, não puder continuar, você pode já cancelar depois de 3 dias. Não é nada obrigatório, se comprometer por um ano, nem 2 anos e 8 meses, né, como projeto. Mas é isso. Então, não é uma coisa que é fixa. Tá? E pode, inclusive, trocar de assinaturas. Pode começar com um valor, mas eu queria no próximo mês contribuir com mais. Eu posso trocar também. Hum. Então, tem essa mobilidade. Tá, mas eu não preciso lembrar a cada mês. Ah, esse mês eu tenho que pagar. Já vai Não, automático. Se eu quiser cancelar, eu cancelo, senão tá lá no automático, né? Tá bom. isso mesmo. Quero celebrar e dizer que eu fiz minha assinatura, está confirmado aqui, e apreciar principalmente a, o nível de praticidade que vocês colocaram nesse processo e esse objetivo, né? Um objetivo de, bom, vamos levar essa galera para o IIT como uma resposta de uma inquietação que surgiu lá. Então eu celebro muito isso, assim, porque é botar a mão na massa mesmo, fazer acontecer. Tamo junto. Contem comigo para apoiar aí no que mais for. Obrigada, Obrigada, Ivan. querido. Vamos juntos. Tem algumas pessoas falando aqui também. A Vera falou que adorou, já assinou também. Fico tão feliz, né, que a gente vai vendo a coisa ganhar corpo, né, e realidade mesmo, tá acontecendo. E isso é importante também, né? O Gustavo falou aqui, né, que tá saindo com esperança, tá feliz, que bom, fico feliz também. Vamos seguir juntos. E eu quero fazer uma celebração, então, aqui também, e falar que, para mim, a questão financeira, lógico, de apoiar pessoas para estarem participando, mas também eu quero celebrar principalmente esse movimento de juntar pessoas e de estar estudando junto, e de estar formando comunidade e fortalecendo nessa prática coletiva. Então, e estudando sobre esse tema super importante. Então, para mim é uma celebração, assim, celebro muito tudo isso, principalmente isso, ou tudo, enfim. E parabéns pela iniciativa, pela ideia, e vamos lá. Obrigada, Sandra. A gente sabe que a gente é voluntária, mas a gente vai aprender também bastante com o processo, com vocês, com as trocas. A gente vai se aquilombar, vai ser assim uma coisa que aquece o nosso coração também, a gente estar junto, né? Eu tive com a Silvia Silva no aquilombamento, né? Que é uma maravilhosa essa mulher. No primeiro curso dela como ser antirracista, que eu até mencionei lá também quando a gente fez nossa sessão. E aí é um movimento muito potente. Inclusive, a Silvia também está lançando, né, Silvia, uma. Se você quiser falar, que o espaço aqui é para isso também, né? Como a gente falou, a gente quer dar visibilidade para facilitadores negros de CNV, e a Silvia é uma referência também nesse tema, aí a principal referência aí há muito tempo, né, que eu acompanho. E ela está com um projeto agora para esse fim de semana, né, Silvia? Fala um pouquinho aí. Obrigada, Eva. Gente, boa noite. Eu estou aqui no chat só mandando beijo, abraço para todo mundo que eu conheço. Bom demais encontrar vocês aqui. Meninas, parabéns pela iniciativa. E é isso, né? Assim, há muito tempo que eu não abria turma e eu sempre recebia muitos pedidos para voltar a abrir turma, e todo mundo que já ministrou curso aqui sabe, né, a função que é a gente ministrar um curso. Mas, enfim. Então, eu vou fazer uma imersão agora, no final de semana, para a gente ter uma conversa autêntica sobre as relações raciais brasileiras, né? Passando por alguns parâmetros e tendo a CNV como um suporte para a gente poder fazer essa conversa difícil, que eu considero uma das mais difíceis para nós enquanto sociedade brasileira. Então, quem quiser, é só ir lá no meu Instagram, que tem link lá, Silvia Silva Psicóloga, e estou aí nesse momento, né, recebendo todo mundo de braços abertos e muito disponível para a gente sim se incomodar, sim, viver o desconforto, mas também construir estratégias, né, e ferramentas para a gente construir um outro mundo que a gente quer viver, né? Como diz o Krenak, a gente
Agora a gente é o ancestral da geração que vem. Que mundo que a gente vai deixar para essas pessoas, né? Então, obrigada, gente. É isso. Prazer enorme estar aqui, respirando essa energia. Estava meio dividida, ainda estou ainda, mas estamos juntas. Obrigada, Silvia. Também celebro aí, né, a sua caminhada, a sua jornada, né, e essa imersão maravilhosa. E desejo sucesso também. E sigamos juntos nessa colaboração, nessa causa, né? Que é uma causa e uma vivência, né, que a gente tem aí, que a gente não consegue se separar da causa que é viver, né, ser negro no Brasil. Alguém mais quer falar? A gente chegou, na verdade, às 20h30, né? Que é a nossa meta. Eu sou bem assim, Caxias um pouco com o tempo, mas para que vocês também, né, se sintam contemplados dentro do que a gente gostaria de trazer e tivessem tudo que a gente planejou dentro do tempo previsto. Então a gente encerrou a apresentação e abriu agora para dúvidas. Se vocês quiserem tirar outras dúvidas, a gente pode ficar mais, mas se ninguém tiver mais dúvidas, aí a gente pode encerrar. E ficamos também disponíveis aí no perfil do CNV Antirracista do Instagram para falar com vocês. Sigam lá, a gente vai ter posts falando sobre esses temas. Amanhã a gente já vai ter também um resumo sobre o projeto. Acompanhem, divulguem e participem, venham conosco nessa jornada de que vamos começar aí. Já vão aderindo, né? Quem quiser já ir começar lendo o livro também, né? Porque a gente já vai em outubro ter nosso encontro. Então, vamos nessa. Tá? A partir de outubro, inclusive, a gente vai começar a movimentar o grupo do WhatsApp, mas ele já está lá. Então, quem se inscreveu já vai poder começar a entrar e já vai poder começar a trocar. A gente vai abrir as trocas, pelo menos livres, por um dia na semana para poder, né, movimentar bem e a gente também dar atenção e acolhimento para quem estiver se comunicando, não ficar aquela coisa solta, não vai ter esse bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo bem focado, a gente gostaria que fosse, né, para otimizar nosso tempo, que a gente sabe que grupo de WhatsApp às vezes pode se perder, então estamos também tendo esse cuidado. Agradeço muito de montão. Tem mais alguém que tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Faz o Eva, joinha assim. rapidinho, tava Ah, tentando aqui, rapidinho, boa oi. noite. Tava Boa tentando noite. levantar a mão, mas não tava conseguindo, então eu falei, vou ter que. Oi. Só uma dúvida, duas dúvidas na verdade. Primeira, eu queria só saber se tinha como colocar no chat o Instagram para eu seguir. E sobre o grupo, como é que eu faço parte do grupo do WhatsApp para eu estar acompanhando? Porque é o meu primeiro encontro, está sendo a minha primeira oportunidade. é, agora aqui e eu quero dar continuidade, eu quero estar acompanhando para entender melhor e, enfim, aí eu queria entender o Instagram e o grupo. Certo. Como é o seu nome? Você tá Vitor. com o usuário do Zoom. Ah, Vitor da Bahia? Exato, Olha, exato. lembrei, hein? Então, olha, que a gente ainda pode se encontrar por aqui alguma vez. Olha Pronto. só, o Instagram já coloquei, é CNV Antirracista mesmo. E o Já- WhatsApp, na verdade, a gente colocou o grupo, que é um grupo para as pessoas que estão já como assinantes do Benfeitoria, tá? Aí você Sim. assinando o Benfeitoria, tem um formuláriozinho que você vai responder falando sobre quem você é, né, sua experiência com a CNV e com letramento racial, como é esse processo para você. E lá você já vai receber o link para acessar o grupo do WhatsApp. Então já está tudo meio Entendi. encaminhado. Se tiver qualquer falha no processo, pode falar com a gente, mas já está bem otimizado isso, tá? Então, se quiser falar qualquer outra dúvida também, fica à vontade lá no Instagram, certo? Te Ótimo, respondi? show. Tá certo. Muito Valeu, obrigado. Vitor. Valeu. Boa noite, Vera. Até a próxima. Então é isso, gente. Tchau, né? Acho que a gente não tem mais outras dúvidas. O Valdeirês, maravilhosa, tô te vendo. Ai, Saudade. eu tô tentando fazer assinatura aqui na página, não tô conseguindo. Mas eu Ai, vou. Valdeirês, vamos falar sobre isso, hein? Que Tá eu quero bom. saber, porque a gente abriu agora o benfeitor. É, Tem algumas pessoas que já conseguiram. Vamos então acho que fazer é. em privado. Me manda uma Vou. mensagem.
Tá bom, gente, adorei, viu? Estamos Viu? juntas. Faltava esse espaço. Ai, Tô que bom feliz. estar junta. Gratidão. Gratidão, gente. Tchau, tchau. Gente. Tchau. Ai, tchau, gente. Que bom ver